A primeira mulher eleita presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Dourados. Nós somos pobres e a única herança que nós podemos deixar para vocês é o diploma. A advocacia, ela nos dá voz e isso é muito forte. Eu quero ter voz para dar voz àqueles que não têm, aquelas que não têm. A minha bandeira sempre foi defender a mulher. Se eu, que sou esclarecida, tenho formação, fui atendida desse jeito, imagina as pessoas mais simples. Não é só o Mato Grosso do Sul. O Brasil é um país violento com as mulheres. Você não é mais a Regina, filha da Paraguaia, do carpinteiro. Você agora é a Edna Bonelli, está lá como presidente da OAB, representando mais de 2.000 advogados. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Dia 8 de março, Dia da Mulher, uma data bem importante na luta de direitos. E por isso eu trouxe hoje aqui para conversar comigo ela, que é a primeira mulher eleita presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Dourados. Aqui comigo está ela, Edna Bonelli. Seja bem-vinda. Doutora Edna, como a gente costuma chamar, né? Seja bem-vinda, um prazer ter você aqui comigo na minha casinha, no meu cantinho. Olá, boa tarde, Miriam. Para mim também é um prazer, é uma honra ter esse convite, né? E num momento muito especial, como você acabou de dizer, estamos ali chegando no mês de março, né? O mês onde a mulher se destaca, né? Uhum. Tanto para a gente falar sobre os direitos, como para a gente ver também as questões um pouco mais pesadas. Exatamente, né? Que são a gente aqui nos bastidores conversando já um pouquinho sobre isso, e a gente vai chegar lá, mas antes eu quero saber um pouco mais de você. Aqui a gente costuma receber muitas mulheres, mais mulheres do que homens. Às vezes vem alguns homens, mas eu sempre gosto de conhecer a história dessas pessoas que vêm aqui, e quero muito conhecer essa história também. Então, para começar do começo, quem que é a doutora Edna Bonelli? Quem que é a Edna Bonelli? Faz um resuminho de quem é você, se apresente para o nosso público. Vou me apresentar. Bom, para falar da mulher Edna Bonelli, né? Sou mãe de um casal de filhos, né? Já formados, né? Cresci e casei e constituí família aqui em Dourados, né? Essa família que eu tenho. E fiquei viúva muito cedo. Então, isso, inclusive, teve que me empurrar, né, a andar para frente, criar os filhos, formar os filhos, porque quando isso aconteceu, esse meu casal de filhos ainda não estava formado. E eu já estava advogando, né, e, ou seja, eu tive uma responsabilidade dupla, né, que já não existia mais o pai comigo, então eu tive que tocar a vida e, graças a Deus, e a nossa coragem, a nossa força, a gente consegue superar esses obstáculos e acabei por formar os 2 filhos, né? A minha filha é formada, é bacharel também em Direito, mas não quis seguir a carreira jurídica. Pelo contrário, né? Bem o antagônico foi para o caminho da arte. Mas eu acho isso muito louvável porque são opções e posicionamentos que às vezes são difíceis de se tomar, né? Principalmente com relação à arte e cultura, em termos de Dourados e em termos de Brasil. Sim. Né? É um segmento onde não se tem tanto apoio ou então não se valoriza como deveria ser. Inclusive eu quero trazê-la aqui, já falei para ela que ela tá super convidada, bailarina, super ativa no meio da arte aqui na nossa cidade, super importante para o meio artístico. Sim. Ela é uma figura importante, né? Então, com certeza, Tarsila está convidada. Está convidada. Tarsila também tem uma trajetória muito longa na arte, né? Começou no balé clássico e acabou por fazer direito, mas não se encontrou, porque eu falo sempre que o direito é muito vocacional, é vocação, né? Você precisa realmente gostar do direito e o direito tem que entrar, né? A gente, na alma, no espírito e na coragem. E ela não, ela foi pelo da arte e depois fez artes cênicas e hoje tem um espaço muito bacana, né?
com uma trajetória muito, muito bonita também. E claro que com desafios, Sim. né? Com desafios. E o rapaz? Enquanto que o meu filho foi assim para uma área totalmente diversa mesmo, que é a parte da agronomia, né? Formou em agronomia, trabalha hoje numa multinacional, está caminhando. Então, assim, isso inclusive me fez olhar diferente para essa questão de trabalhar em prol da advocacia. Porque como eu já formei os filhos e já botei asa neles, né, para voarem, eu me senti mais à vontade e, claro, com muito mais tempo, com mais disponibilidade, para poder estar me entregando aos trabalhos voluntários, né, perante a instituição, a OAB. E esse é um trabalho também, aí eu já parto para falar sobre a minha vida profissional. Eu estou na advocacia há quase 30 anos, há muito tempo, inclusive, uma das primeiras turmas da Unigran, da nossa gloriosa Unigran, que outro dia eu tive o prazer de retornar à Unigran, já como presidente da OAB, para falar com acadêmicos de direito. E aí isso te traz aquela memória bacana de enquanto foi acadêmica, enquanto esteve lá, né? Foi muito emocionante, bom. né? Foi muito, muito gostoso estar de volta a convite, né, do professor Joey Greff, do Dr. Renato também Pereira. Enfim, então aí eu fiquei na área da advocacia o tempo todo e também trabalhando pela advocacia. Até porque a minha vida teve uma reviravolta, né? Ficar sozinha, trabalhar. Tinha quantos anos quando ficou viúva? Eu tinha 42 anos, muito nova mesmo, assim. Marido novo também, né? Então, para mim foi um dos enfrentamentos mais difíceis da minha vida pessoal, e não tem como desvincular, pessoal e profissional, né? Porque a gente, enquanto tem o seu parceiro, o seu companheiro, as coisas são vistas diferente, porque existe uma força dupla, né? E aí depois eu fiquei sozinha e continuei na advocacia, e com a advocacia eu formei meus 2 filhos, com a advocacia eu sobrevivi até agora, né? Até aqui. E isso que me fez voltar um olhar diferente para a minha profissão. E aí, consequentemente, para a minha instituição, para a Ordem dos Advogados do Brasil. Poxa, se eu vivo da advocacia, se é aonde eu já tive e até hoje tenho o pão nosso de cada dia, por que eu não me entregar nesse trabalho? De forma voluntária, diga-se, porque alguns até perguntam, doutora Eda, mas tem salário? Porque a campanha é tão forte, é tão em cima, assim, no Brasil, inclusive, Sim. né? Não, é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. E eu sempre fiz justamente por causa disso, para lutar pela minha categoria, pela minha classe, porque isso tudo se reverte em benefício da gente, né? Em benefício do advogado e da advogada. Sim. E aí foram e são mais de 20 anos. Caramba, bastante tempo. De trabalho em prol da Ordem dos Advogados do Brasil, Legal. aqui em Dourados. E quem que é a Edna criança? Edna criança nasceu em Dourados? Não nasci em Dourados, não. Mas eu sou sul-mato-grossense, eu nasci em Porto Murtinho. De família, minha mãe era paraguaia, né? Meu pai mato-grossense, sul-mato-grossense. E O que seus pais faziam? meu pai trabalhava na construção civil. E, assim, é uma história muito bacana. Um dia eu conversando com amigas... Adoro essas histórias. Vamos lá. Essa história é muito linda, porque, assim, são histórias interessantes. Hoje, a gente não tinha esse olhar lá atrás. Mas hoje, quando você revive e conta, você vê o quanto realmente foi uma história diferente, especial. Conversando esse dia com amigas, até pelo fato de ter sido a primeira mulher, e no dia da posse, eu fiz uma homenagem para minha mãe, fazem 5 anos que eu a perdi, e é um trabalho que eu tenho feito diariamente em administrar essa dor de perder a mãe, primeiro por ser mãe, depois pela mulher que era, né? O meu Porto Seguro. E é uma história que eu conto, uma imigrante que quando chegou aqui sofreu todos os tipos de preconceito, e inclusive o racial e econômico. Uma família humilde, nós viemos para Dourados. E aí que entra essa história bacana, porque até uma amiga que é escritora, ela falou assim, nós vamos ter que escrever uma história, Edna, da sua família, que é muito bacana. Porque na posse, a Társila, né, a Társila Bonelli, minha filha, fez uma apresentação cultural. E ela fez homenageando a raça. Né? Foi uma dança, uma performance dela com o bailarino, de uma música paraguaia, que é a Mercedita, que é o hino do Paraguai praticamente, né? Então foi muito emocionante, né? Neste momento, para mim, foi uma coisa muito forte
muito forte mesmo. E aí o dia já é um dia que você está carregada de ansiedade, de emoção, que é a posse, a gente sabe da alegria e a honra de ser a primeira mulher eleita, mas, por outro lado, o tamanho do compromisso que isso é, né, sobre os nossos ombros. Sobre os nossos ombros. Mas aí a sua mãe, então, paraguaia, seu pai é... Sul-Mato-Grossense. Seu pai, na construção civil, trabalhava como pedreiro, como carpinteiro naquela época, mas como é que ele veio, como é que nós viemos para Dourados e eu tinha um ano e meio. E a sua mãe fazia o quê? Minha mãe era dona de casa. Dona de casa. E o meu pai veio para Dourados a convite do time de futebol, o Operário Esporte Clube, que na época que existia 2 grandes times, Operário e Ubiratã. E meu pai veio a convite porque ele era atleta. E ele era um bom atleta. Então, esse time do Operário viu, né, e convidou e trouxe meu pai. E nós viemos embora para cá. Eu sei dessa história porque eles contam, porque eu tinha um ano e meio, então não tenho memória para isso. E eles vieram para cá. Ele veio convidado para jogar no Operário Esporte Clube. E, em contrapartida, ele teria o emprego na empresa dos donos, que era a família Saldívar, e também a moradia. Nós morávamos lá na Leda. Tinha uma casa ali e ali que a gente morava. Leda é o estádio de futebol. Que é o nosso estádio de futebol, é o primeiro e único, a não ser lá depois o Douradão que veio, mas a Leda ficou muito tempo como sendo. Então foi desse jeito que a gente veio para cá, né? Meu pai veio como futebolista, mas para você ver como é que era o profissionalismo do futebol. De manhã e à tarde na construção civil e o fim de semana ia jogar bola, né? E foi assim que a gente veio para cá. E daqui nós nunca mais saímos, né? Então aqui eu me formei, aqui eu me casei, tive meus filhos e constituí a minha vida. A minha primeira formação não é advocacia. Eu tenho a formação primeiro em administração de empresas, porque eu trabalhava numa empresa de médio porte, que era a Enersul, que hoje é Energisa. Então, a minha formação me colocava dentro, né, do quadro dessa empresa. Eles eram uma família... Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos mais uma irmã. Somos então, 4 filhos. Era uma família simples, com o ganho vinha do pai da construção civil, a mãe trabalhando em casa, paraguaia, sofrendo preconceito num país diferente, numa época totalmente diferente. E que conseguiu criar uma filha, outros filhos, e essa filha foi ascendendo até chegar na posição que está, advogada, se formar e tudo mais. Sim. Como que era esse dia a dia na casa? Como que era a questão de dificuldades financeiras? Não, vocês vão estudar, vocês precisaram trabalhar cedo, como que era isso? Então, é muito bom essa parte, ela me deixa bastante assim até emocionada, porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito visionária, de vanguarda. O meu pai era o provedor, mas o cérebro da minha família era a minha mãe. Então, sempre ela nos colocou para estudar. E ela sempre falava assim, nós somos pobres. E a única herança que nós podemos deixar para vocês é o diploma. Então, vocês precisam estudar o tempo todo. E muito rígida, muito rígida. Até porque essas dificuldades que a minha mãe e meu pai passou aqui, ela enquanto imigrante, a gente muito humilde, muito pobre, eu tinha o reflexo disso em cima de mim, porque eu sempre estudei em escola particular, eu nunca estudei em escola pública. Mas por quê? Porque naquela época, você fazia uma prova e você ganhava a bolsa de estudo. Então, eu estudei no Colégio das Irmãs o tempo todo. Primeiro, no Educandário Santo Antônio, que era ao lado da catedral. Então, ali eu fiz a primeira fase, que era primário e ginásio. Quando o segundo grau, hoje acho que são outras nomenclaturas, né? No segundo grau, eu fui estudar na Imaculada. Então, a minha vida inteira eu estudei em escola particular, convivendo com pessoas de um padrão social diferente do meu. E isso, eu sempre falo, Miriam, que eu acho que isso foi o que me fez sempre pensar e colocar como foco. Eu vou estudar, eu vou ser alguém, eu preciso estar na frente. Se eu não consigo me incluir pelo fato de não ser filha do doutor fulano... Porque você sentia essa diferença, mesmo criança você percebia a gente sente. Uma diferença e outra, social. Assim, qualquer tipo, que é muito engraçado, porque existia isso de...
todo mundo sabia da minha origem e falava assim, Paraguai à toa, Paraguai à toa. Até porque isso nos remete a uma história que eu fui procurar saber o que era isso. Paraguai à toa é você diminuir a mulher enquanto moral. Por quê? Porque isso já vem lá do tempo da guerra. As mulheres paraguaias, elas se submetiam aos homens, aos soldados, aos militares, na época da pobreza, na época da situação. Então, aí, ao invés de colocar outro nome, né, um pouco mais forte, qualificar essa mulher, adjetivar essa mulher pejorativamente, desmoralizando, era isso, porque eu escutava falar isso para minha mãe, e aí eu comecei a escutar isso nas escolas também. Paraguainha à toa, Paraguainha à toa. Então, assim, isso tudo é de uma forma inconsciente. Você vê como é que a gente reage, às vezes, ao meio que você está, e você reage sem... uma coisa não é pensada. Eu sabia que eu tinha que estudar, e eu sempre gostei mesmo de estudar, mas eu sabia que eu tinha que ter um padrão de vida melhor. E você queria se posicionar, talvez até uma busca por justiça ali, tipo... Por justiça. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Eu estou estudando tanto quanto você. Sim, por que você me menospreza? Peraí. Sim, era de uma forma impensada, mas talvez sofrida pelo que a gente passava, né? Porque, olha só, a gente morava no Jardim Independência, né, lá para baixo da Marcelino Pires, eu estudava no Imaculada. Meu pai não tinha carro. Meu pai me levava de bicicleta. Me deixava lá, eu descia para estudar. Enquanto escola, isso, as outras crianças desciam do carro dos seus pais. Todas desciam do carro e todas estavam lá muito bacanas. O dia que chovia, eu levava numa sacola plástica um sapato limpo para pôr lá. Por quê? Porque eu ia amassar barro até chegar lá. Então, assim, são várias situaçõezinhas que te coloca diferente dentro desse meio. Então, eu vivi dentro desse meio. Às vezes, quando eu falo da minha história, por felicidade, eu convivi com história, eu estive em escolas boas, e não é nem porque é particular, mas é porque são escolas boas, onde eu tive uma boa formação. E isso, logicamente, traz como consequência eu ter uma facilidade de estar fazendo uma faculdade. Né? Um ensino mais elaborado, mais preparado, a gente sabe disso. Então, isso me proporcionou. Então, eu nunca estudei em escola pública, eu não tenho essa experiência de estudar em escola pública, e eu sempre procuro dizer que não é porque a gente podia pagar, é porque eu me submeti a essas provas que as freiras... Ganhava bolsa, né? E aí eu ganhava bolsa. Fui ganhando bolsa, estudando, até que nos últimos 2 anos, aí as irmãs mudaram a metodologia, então eu tinha meia bolsa. Mas aí o meu pai conseguia pagar essa outra meia bolsa. E isso foi, sabe, isso até minha mãe paraguaia, né, outro dia eu estava contando isso e eu não esqueço, por isso que eu me emocionei muito no dia da minha posse, porque eu queria que ela estivesse presente. Eu queria que ela estivesse assistindo isso, porque ela tinha muito orgulho da gente, sabendo de tudo que a gente passou lá atrás, né. E eu conto não é para vitimizar, sabia? Você sabe por que eu conto? Para que as pessoas, as meninas, as mulheres ouçam e digam, eu também posso, eu também vou fazer. Não é vitimizar, até porque vitimizar não vai mudar em nada, não vai mudar em nada. Você não adianta se fazer de vítima se você não buscar, se você não avançar, se você não ser forte, né? Não enfrentar, né? E a sua história serve como inspiração, né? Eu tive um período que convivi muito ali no Lar Ebenezer, e no Lar Ebenezer acabavam indo meninas muitas indígenas. E eu percebia nitidamente que elas já chegavam, além de uma situação de abandono, de violência e tal, elas tinham já uma autoestima totalmente ferida. E eu lembro, assim, de ir levá-las, por exemplo, a passear no shopping. Elas já se colocavam numa posição inferior e as pessoas também olhavam elas já, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Calma aí, quem que são essas? Ah, tá acompanhada por uma branca, sabe, então dava para ficar, perceber. Né? Tá acompanhada, pode ficar. E aí eu queria que elas tivessem referência de mulheres indígenas fortes, que trabalharam, que estudaram, e a gente foi atrás dessas mulheres. E eu vejo que contar essas histórias, tipo, de onde eu saí e onde eu estou, realmente não é se vitimizar, é dar referência, é colocar luz que
existe a possibilidade de você sair desse lugar e chegar em outro ponto, que foi o seu caso. Você consegue. É você falar para ela assim, olha, você consegue. Você também chega lá. Né? E aí eu já nem falo, mas muito também por essa questão econômica e de raça. Eu falo que toda mulher, ela precisa ter essa coragem. E para ter coragem, a gente precisa realmente ver mulheres que conseguiram, que fazem, que são, né? Porque a gente precisa sempre ter o quê? Paradigma, né? Se você faz projeto, os seus projetos são sempre assim. Um dia eu quero casar, eu quero ter filhos, né? Eu quero estudar, eu quero ser uma advogada, eu quero ser médico, médica. A gente precisa ter projetos. E os nossos projetos são alimentados por exemplos, por paradigmas, por referências. Então, eu sempre falo, e eu falo muito, principalmente dentro da advocacia. Eu falo muito com a jovem advocacia, com as meninas novas, com os meninos novos que estão recém-formados. Olha, é assim, é uma profissão que você vai ter que galgar espaço. É uma profissão que tem um fator determinante que se chama confiança. Então, tudo isso você tem que conquistar. É de uma hora para outra? Não. Você tem que pavimentar essa estrada para você obter um resultado assim. Vem um pouquinho só mais com o seu corpo para cá, para não ficar tão distante do microfone. Então, a Edna da infância, eu entendi qual que era essa realidade. E aí, a Edna cresce, se casa primeiro e se forma depois ou não? Eu me formei casada, eu casei com 21 anos, eu estava formando. Minha primeira formação, eu me formei com 21 anos. Em administração? Em administração de empresa, que era Socigram. Não era Unigran, era Socigram. Sim. Eu casei no último ano de faculdade. E aí, por que quis emigrar para o direito? Pois é outra situação também que, e eu sou muito franca, porque a gente não tem que criar histórias, né? Histórias, e histórias sim a gente tem que fazer. Eu não fiz direito por vocação. Não é que era meu sonho ser advogada, nunca foi. Eu trabalhava já nessa empresa, né, na Enersul, e eu já estava enquadrada na minha formação lá dentro da Enersul. Mas a minha família teve um problema que precisou de um profissional, de um advogado. E o meu pai, o pouco que ele tinha, ele perdeu nas mãos deste profissional, mau profissional. E foi uma coisa muito forte, não foi nem aqui, foi fora. Então, isso me fez pensar o seguinte: é muito injusto uma coisa dessa, você ser enganado, você ser ludibriado por um mau profissional. E eu vou fazer direito para mim conhecer os meus direitos, para que isso não aconteça mais, nem comigo, nem com a minha família, nem com os meus próximos. Eu nunca pensei, eu quero fazer porque eu quero ser uma advogada e eu quero fazer a carreira. Não, até porque eu estava bem empregada. Eu era concursada, eu tinha um salário razoável, eu vivia tranquila nesse aspecto. Então, eu fiz, a minha história é diferente porque eu fiz por causa desse problema que a minha família atravessou. Falei, então eu vou entender isso, eu não quero mais que me contem uma coisa e que eu compre aquilo que não é. Mas você fala que não tem vocação, só que perceba, já tinha uma sedezinha de justiça, porque não é qualquer pessoa que, a partir de um problema, olha e fala assim, não, vou fazer uma faculdade porque... Não, então tinha uma formiguinha aí dentro. Já tinha. Eu tenho certeza disso, Miriam, porque assim, eu nunca mais parei. Eu sempre tive ou um pouco mais encolhida, depois você vai aprendendo, ou um pouco mais arrojada. Eu sempre olhei muito esse lado social, esse lado da desigualdade, sabe, de gênero, esse lado do preconceito racial, sabe? Eu acho que tudo aquilo que eu fui vivendo, vendo a minha mãe e meu pai passar, talvez isso realmente foi. Porque hoje, quando você para pensar nessa vida que você acabou de colocar, de fato, tinha sim esse espírito de defender, de acudir o oprimido, de estar do lado do oprimido, de falar. E o que é bom em tudo isso? Porque a advocacia, ela nos dá voz. Ela nos dá voz. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe? A gente forma opinião, sim.
Se você for um profissional dedicado, se você for aquele camarada ético, que abraça a causa, com certeza você vai ser ouvido. E para que você quer ter voz? Justamente por causa disso. Por que eu sempre briguei em ter voz? Porque talvez lá atrás eu não tive voz. Então, assim, eu quero ter voz para dar voz àqueles que não têm, àquelas que não têm. A minha bandeira sempre foi defender a mulher, né? E com isso, talvez até você acabe realmente chamando atenção. Porque é uma questão de gênero, né? E isso, qualquer coisa, todo mundo olha com bons olhos ou não, né? Mas eu nunca me abati com isso. Então, eu sempre quis ter voz para dar voz a essas mulheres, né? Tanto é que quando eu estive na OAB presidindo a Comissão da Mulher Advogada, acho que por 3 gestões, foram 3 gestões que eu presidi, nós fizemos um trabalho não só em função da mulher advogada, nós fizemos um trabalho também em função da mulher da sociedade, principalmente a periférica. Principalmente a periférica. Porque eu estive e foram experiências gratificantes. Porque com a Comissão da Mulher a gente levava palestras e informações, porque parece, não é clichê, não, informação salva sim. Sim, totalmente. Salva, sabe? Não é só discursinho, blá, blá, blá. Informação salva. Então, a gente levava isso para os CRAS, que são as mulheres que estão na invisibilidade, são a margem da sociedade, entendeu? A margem da sociedade sofrendo. E para você ter uma ideia, quantas e quantas vezes, porque a gente faz essas palestras, e aí depois a gente fica para ouvir essas mulheres. Quem quiser fazer uma consulta, ou jurídica, ou quiser conversar, a gente fica. E uma grande maioria, e isso são experiências que me surpreenderam muito, elas só querem ser ouvidas também. De sentar na sua frente e contar a história da violência, da pobreza, das dores. Quando terminava de falar, eu falava, então, o que a senhora quer que a gente faça? Não, eu só queria que a senhora me escutasse. Ela só queria ouvir. ter voz. Sabe, eu quero falar para alguém. E a gente sabe, por exemplo, que as mulheres, e a gente, o tema é agora, e eu não sei até quando será a questão da violência. Violência contra a mulher e a violência doméstica. Sim. E aí o que a gente percebe dessas mulheres é isso, que elas sofrem, elas estão às vezes nesse ciclo nocivo, ruim, e não tem com quem falar, porque a mãe vai ouvir e vai falar assim, minha filha, pensa bem, foi só agora, ele vai mudar, ele pode mudar. A irmã pode falar isso. O que vai ser da sua vida? O que vai ser da vida dos seus filhos? Olha só, é ele que sustenta. Olha só, você precisa dele. Uma casa sem um homem não tem respeito. Você escuta de tudo, de tudo. E a família está fazendo isso por maldade? Não, por inexperiência, às vezes até por amor. Às vezes até por amor, não quer que aquela filha fique desamparada. E fique com aquela esperança de que a coisa vai mudar. Ah, foi só dessa vez. Ele não vai fazer mais, conversa bem com ele, vai para a igreja, fala com o padre, fala com o pastor. Sabe? E a gente sabe que não é bem assim. Né? Inclusive, falando em violência contra a mulher, a gente acabou de vivenciar aqui no estado, né, um caso terrível, o feminicídio de uma jornalista. E ela, depois, veio à tona um áudio que ela mandou, né, falando sobre o atendimento que supostamente ela teria recebido na delegacia da mulher. E aí traz à tona várias questões. Ela fala no áudio que ela não foi acolhida, que ela não recebeu acolhimento. E ela cita, se eu, que sou esclarecida, tenho formação, fui atendida desse jeito, imagina as pessoas mais simples, que é bem o que a gente está conversando. E a gente sabe, ainda mais você como advogada, se uma mulher ou uma vítima chega sem advogado, sem conhecer seus direitos, geralmente o atendimento não é o mesmo do que uma pessoa numa situação diferente. O que você vivenciou já de situação parecida com isso, que ali a presença do advogado faria diferença e a pessoa sozinha se vê de mãos atadas? Olha, infelizmente é assim. É uma realidade que não se pode esconder. Situações que você vê uma diferenciação. Classe social e estar ou não acompanhada de um profissional, de um advogado.
sabe? E aí, esse caso dessa jornalista mesmo, ele serve muito de exemplo para nós. Vanessa Ricardi. Agora eu te falo, quantas Vanessas Ricardi, quantas Vanessas de periferia já morreram? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mas muito pouco. Então precisou alguém, uma pessoa pública, e eu não vou desprestigiar, eu não vou tirar o mérito dessa vítima da Vanessa, de jeito nenhum. Eu fiquei muito, muito chocada e revoltada, porque eu trabalho com isso, eu falo disso há anos. Então, até no dia, eu comentei num grupo de mulheres, eu falei, gente, parece que a gente dá 5 passos para frente e somos empurradas 10 para trás, porque isso que aconteceu com ela, e que já hoje teve outro, né? Nós estamos já no 5º feminicídio. Sim, desse ano, Mato Grosso do Sul. Hoje, eu acabei de ver antes de vir para cá. Então, por que foi todo esse clamor? Porque é a Vanessa, conhecida, jornalista, né, bem relacionada, e que, assim, de uma certa forma, isso foi positivo, mas, por outro lado, isso nos traz e nos reporta essa nossa conversa inicial. Depende da classe social, se está acompanhado ou não de advogado. Infelizmente, é assim. E a gente sabe disso. E o que você acha que precisa para mudar essa situação? Olha, primeiro, combater violência doméstica não é fácil. A Lei Maria da Penha, todo mundo sabe que é uma lei extremamente de vanguarda, moderna, considerada uma das 3 leis no planeta mais avançadas. Só que o que acontece? Lei, para funcionar, tem que instrumentalizar. O que é isso? É dar ferramentas para que a lei realmente seja cumprida. E é isso que eu vejo que falta. E é isso que eu vejo que falta no Brasil. O que é? Políticas públicas para mulheres, mas não só essas coisas de palestrinha, de falar, de ação, não. Instrumentalizar. Por exemplo, essa moça lá de Campo Grande, a Vanessa, ela não foi acompanhada. Sabe, se isso efetivamente funciona, essa patrulha Maria da Penha realmente funciona para todo mundo, isso não aconteceria. Então, significa que isso não está sendo implementado efetivamente. Então, falta isso. Por exemplo, quando falam que a mulher morre com medida protetiva na bolsa, é verdade. Porque foi só o caso dela na prática, né? Foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu com ela, o que acontece com muitas mulheres que estão com a medida protetiva na bolsa, que não é uma arma aquilo ali, não é escudo. Não é escudo. Aí, de repente, acontece, sabe? Claro que a medida protetiva, e há estatística, há índices de que a medida protetiva, ela tem sim um lado positivo, porque mulheres que morrem sem a medida protetiva são em maiores números do que as mulheres que morrem com medida protetiva. Isso é estatística. E a gente precisa viver de estatística para ter um panorama real, né, da situação. Claro que sim, mas falta ainda, falta caminhar. Uma outra coisa que eu acho que precisa ter, embora nós não tenhamos essa instrumentalização, mas a gente precisa ter profissionais sensíveis, acolhimento, humanizado. E aí eu falo humanizado, não é pegar a mulher e pôr no colo, não. É ouvir bem essa mulher, é não atrapalhar o depoimento dessa mulher, é se sensibilizar com o que ela está contando ali, que é o que me parece, sem fazer nenhum julgamento, até como advogado a gente sabe que tudo só existe depois de uma decisão final, você só pode afirmar categoricamente, mas me parece que houve uma negligência nesse sentido pelos áudios da jornalista, de que ela não teve um acolhimento, ela não teve um tratamento ali humanizado. E aqui eu estou falando tratamento, eu quero deixar bem claro, não é pegar a mulher e dar beijinho e abraçar e pôr no colo, não é básico, isso. Né? O básico é entender e deixar ela falar e talvez, por que não se colocar no lugar dela? Por que não se colocar no lugar dela? Por que é que até hoje todas as políticas públicas para as mulheres, ela vem de movimento de mulheres, ela não vem de movimento de homens. E não é porque não existem homens de bens, não é porque não existem homens apoiadores, mas é que é só a mulher que sabe o que é sofrer.
o que é sofrer uma violência doméstica ou uma violência de gênero. É só a mulher, porque é ela que passa. Não adianta eu falar para você que dói se você não sabe o tamanho da dor, você não pode mensurar, porque você não teve essa dor. Sabe? Então, é por isso que a gente fala, é a mulher. E todas as políticas públicas que existem, que foram criadas, foram através de um movimento de mulheres, de ONGs, de grupos de mulheres, que começaram a se reunir. A coisa não vem dos homens. Natural, inclusive, que eu acabei de explicar. É a gente que sabe o tamanho dessa dor. Né? E a gente que pode se colocar no lugar da outra mulher. Você pode se colocar no lugar da outra mulher. E perceber o quanto foi doído, o quanto é doído uma relação nociva para a mulher. Porque o que entristece muito é que eram delegadas mulheres, né? Tá sendo tudo investigado, vindo à tona, então... mas é muito suspeito e estranho porque que uma pessoa naquela situação mandaria um áudio mentiroso. Nem sabendo que isso ia ser divulgado, nem sabendo que ia morrer. Nem sabendo que ia morrer. Não Na verdade, mandou para uma amiga. Dá a impressão que eu acho que foi para alguém próximo. Foi para uma amiga. Como um desabafo. Sim. Então, assim, não faz sentido ser mentira, né? Mas as investigações estão aí para isso. E está tão claro que o próprio governo do Estado admitiu a falha. O próprio governo do Estado, o próprio governador admitiu essa falha. Eu vi comentários na internet, assim, de mulheres falando assim, aqui no meu estado tem sim a viatura que acompanha a gente para ir pegar a roupa. Ela falou, já aconteceu comigo. Aí outras comentando comigo também, já aconteceu e eu precisei ir buscar minhas coisas e eu fui com a viatura. Então, se não existe ainda essa lei, precisa haver uma lei que realmente dê essa ferramenta para a mulher, pelo menos, o mínimo, pegar as coisas dela e ir para um outro lugar, né? Porque, imagina, tá ali... Uma outra situação que eu sempre debato quando eu converso com o agressor, e aí que eu falo que entra a boa vontade, talvez, né, dos nossos governantes, porque é deles que vem tudo isso. É a questão do agressor usar a tornozeleira. Alguns estados usam em situações pontuais, mas isso não é uma regra geral. Porque a tornozeleira realmente ela pode evitar, porque ele é rastreado. Sim. Sabe? Se ele tem a tornozeleira e ele está se aproximando da mulher, porque a medida protetiva não segura, o cara vai lá mesmo. Ele invade a casa, se ele bebeu, se ele está drogado, ele não quer nem saber se ela tem uma medida protetiva, se ele não pode, determinados metros, aproximar dela. Ele vai. Agora, a tornozeleira, ela dá uma segurada, porque ele é rastreado. Né? Existem alguns estados que têm algumas políticas, o botão do pânico, né? Onde a mulher, quando ela percebe a situação de perigo, ela vai apertar e vai um comando certo para o lugar certo, para poder ser assistida, socorrida. Né? Então, tudo isso a gente fala que se de repente tivesse uma boa vontade, porque assim, não é só o Mato Grosso do Sul, o Brasil é um país violento com as mulheres. A gente está vendo toda hora isso, em todos os estados. E claro que o nosso estado, o pior de tudo, ocupa o ranking disso. Né? Que eu sempre falo assim que, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, mas isso não é glória. Nós só temos porque, estatisticamente, o Mato Grosso do Sul estava lá em cima e viram a necessidade de trazer para nós a Casa Brasileira. E aí entra essa questão da gente viver um estado machista, provinciano, né? Onde realmente é enraizada essa cultura do machismo no Mato Grossense. Vamos falar sobre essa cultura do machismo. Você veio, então, de uma família que simples, e aí a gente você casa, você entra para o direito. Num mundo muito masculino, né? O direito, hoje não, hoje tem muitas mulheres, mas já foi muito masculino, que uma advogada ter que não só lidar com seus pares advogados homens, mas com o judiciário, MP, que também é formado por maioria homens. Como que foi isso, entrar nesse mundo e se posicionar? Você sofreu algum preconceito? Você sofreu machismo? O que já aconteceu? Na verdade, exatamente isso. Eu só de formada já tenho quase 30 anos, então eu realmente vivi a época onde a advocacia era um universo
absolutamente masculino, onde éramos poucas advogadas. E o que a gente percebia era uma situação assim, primeiro, olhava para você como mulher e duvidava da sua competência, do seu conhecimento. Às vezes até com perguntas obtusas, entende? Doutora, a senhora tem certeza mesmo do que a senhora está falando? Né? Outras situações. E hoje eu faço essa avaliação, na época, talvez a gente não perceba muito, até pela imaturidade, por estar, né, recém naquela área. E aí hoje eu percebo até isso, a tua vestimenta, quando você entra numa sala de audiência, quando entrava numa sala de audiência, onde, além dos seus colegas, o próprio juiz, o MP, te olhar, né, da cabeça aos pés, te olhar, não estou falando nem um olhar de assédio, mas uma coisa assim, eles estão todos de terno, mas vamos ver que jeito que ela está trajada, né? Vamos olhar, é aquele olhar meio de avaliação. E eu senti muito, eu passei muito essas coisas, de estar falando numa audiência e o colega não deixava você falar, entendeu? Que você tem que... As primeiras a gente se encolhia porque não tinha experiência, né? Deixava ele falar. Mas depois, quando a gente apanha, a gente aprende, né? Uhum. O corretivo é bom, sempre é bom, né? Então, depois você vai aprendendo de quando ele vai falar, como eu já tive uma situação numa audiência, onde o colega ele falava num tom tão alto, mas aquele tom alto para querer impressionar, para querer te abafar, para querer te... que eu tive que pedir pela ordem, falar, doutor, o senhor não precisa gritar. O senhor pode falar num tom normal, porque o senhor gritando, o senhor não vai me assustar. E eu falei isso porque colegas já tinham passado por essa situação e comentaram comigo e eu estava com o espírito prevenido. Uhum. Colegas mulheres. Mulheres. Uhum. Nossa, Edna, mas olha, fazer audiência com o colega X, meu Deus do céu, ele toma conta. Quando é advogada muito nova, recém-formada, acaba ficando assustada, acaba perdendo, inclusive... sabe, a noção ali do que tem que se fazer. E é muito interessante que a mulher, muitas vezes, para poder falar de igual para igual, ela tem que se colocar numa postura mais agressiva, mais ativa. E aí vem um julgamento. Aí vem que ela é nervosinha, que ela perde o equilíbrio, que ela não é equilibrada emocionalmente, que não está preparada para ser advogada. Acontece isso, sabe? Então, assim, se chora é porque é medrosa, insegura, frágil, não devia estar ali. Se reage de uma forma um pouco mais contundente, é isso, né? É porque ela é agressiva, porque ela se desestabiliza, porque não tem inteligência emocional, né? Sempre tem essas... Isso era assim e hoje mudou? Mudou muito. Eu, na verdade, eu não sofri tanto. Não posso enumerar vários casos. Esses que eu falei, assim, esporadicamente aconteceram. Mas mudou bastante, sim. Mas por que mudou? Também nós somos a maioria já. No Conselho Federal, o número de mulheres inscritas já passou um pouquinho dos homens inscritos. Então, assim, a gente já tem avançado bastante. E aí, quando avança, não é nem obrigado, mas tem que ter a consciência de que tem que respeitar. E a gente, dentro da advocacia, a mentalidade também dos nossos colegas mudaram e evoluíram. E eu tive esse prazer, foi o que eu falei, inclusive, no meu discurso, de acompanhar esse avanço. De ter, por exemplo, o Plano Nacional para as Mulheres, sabe, onde se volta o Conselho Federal para analisar o que fazer para as mulheres advogadas, né? A questão da mulher gestante, lactante, adotante. Então, hoje tem toda uma sistemática que ampara essa mulher. Tá? Ultimamente, a mais recente é incluir no nosso estatuto da OAB como infração ética o assédio moral e sexual feito à mulher advogada. Então, há sim uma evolução, sabe? Para a nossa felicidade e para o nosso otimismo, né? Para a gente continuar brigando em cima disso.
Mas por quê? De novo eu te falo, movimento de mulheres advogadas, principalmente no Conselho Federal, em Brasília, nessa busca de igualdade de direito. Não pode parar, né? Não pode. Inclusive, você estar presidente da OAB é uma continuidade desse movimento. 20 anos que você está atuando voluntariamente no OAB. E quanto tempo que tem em Dourados, OAB? 40? Quase 30. A OAB? A OAB, 48 anos de criação. 48 anos de OAB, 20 anos que você está inserida ali. E agora, em 2025, a primeira presidente mulher. Isso diz muita coisa. Diz que ficamos muito tempo sem e diz que, opa, finalmente, ainda bem, né? Chega. Não, ele tem o lado, tem essas duas vertentes mesmo, né? Poxa, né, Edna Bonelli, estou presidente agora, mas eu precisei caminhar 20 anos. Os meus antecessores não precisaram caminhar 20 anos para estar presidindo a OAB. Tá, esse é um ponto. 20 anos de caminhada e o que você acabou de falar, 48, quase 50 anos de criação da OAB Dourados e Itaporã. Quase 50 anos. Tá. O lado bom disso é que eu tenho falado direto em todas as entrevistas que estou vendo. É isso, ter acontecido isso, porque eu acredito que agora eu abri esse caminho. Eu estou abrindo esse caminho sendo presidente da OAB. Eu até uso uma metáfora dizendo para as mulheres advogadas, eu peguei a enxada e vim capinando. E consegui chegar e abrir esse caminho. E que esse caminho seja olhado por nossas mulheres advogadas, que as encorajem. Porque, às vezes, o que falta para as mulheres é isso. É a coragem, sabe? É a altivez para enfrentar isso. Porque, inclusive, até porque sabe de todas as dificuldades pelo fato de ser mulher. Uhum. Mas eu acho que essa minha vitória, e eu falo e repito o tempo todo, ela não é minha, ela é nossa. Nossa, que eu falo das mulheres advogadas de Dourados e Itaporã. Até porque, assim, eu estou muito contente, muito alegre com todas as palavras de carinho, de reconhecimento que tem feito comigo. Colegas advogadas que me conhecem caminharam comigo até aqui. Aí eu falo, olha, é nossa essa vitória. A Edna, a gente esperou muito isso. A gente acompanhou e esperou muito chegar esse momento. Falei, o nosso momento não é meu, isso é nosso. Até porque a OAB é uma obra coletiva. Uhum. Eu não faço nada sozinha ali. Tudo que eu fiz, eu precisei estar com colegas, tanto homens quanto mulheres. Né? Mas agora eu falo especificamente com a mulher, porque assim, é um sonho nosso, foi um sonho nosso. E que, na verdade, Miriam, eu fiz toda uma reflexão fiz uma retrospectiva da minha vida para construir o meu discurso. E até pensei comigo, falei, eu não vou fazer um discurso protocolar. Eu vou fazer um discurso do que eu vivi, de como foi a minha vida, como mulher, como mãe e como advogada, até chegar aqui. Né? E aí eu fui pontuando tudo isso para quê? Para que todas aquelas mulheres que estivessem ali escutando, falar, eu consigo, eu vou fazer assim também e vou chegar lá. E eu fiz tudo isso despretensiosamente, por incrível que pareça. Eu nunca pensei, eu vou fazer tudo isso porque um dia eu quero chegar e ser a presidente da OAB. Não pensei isso. Até esses dias atrás. Uhum. Que aí caiu a minha ficha. Falei, eu acho que agora o projeto que eu tinha de trabalhar pela OAB se transformou em sonho. Uhum. Eu acho que agora realmente é um sonho querer estar lá. Então eu vou me candidatar. Vou me colocar como pretendente ao cargo de presidente da OAB. Uhum. Aí eu fui entender, não tracei isso lá atrás, vou fazer isso, porque lá na frente... Não tracei. Foi acontecendo, foi acontecendo. Você falou em retrospectiva, e a gente está chegando ao final, e eu queria te propor uma retrospectiva em perspectiva, imaginando a Edna, criança. Como que seus pais chamavam? Tinha algum apelido? Meu pai? Meu pai é Taifa. Taifa. O nome dele? O nome dele é Abel. Abel. E ele te chamava de Taifa? A mim? Ele não, dava a mim, apelido? na família eu sou a Regina. Regina. Porque eu sou Edna Regina. Ah, e seu pai te chamava de Regina? Minha mãe e meu pai, Regina. Os dois, Regina. Então eu imagino a Regina lá na sua casa, lá no Jardim Independência.
E aí ela vê essa história, ela tá lá enxergando a história, passando de alguma forma para ela. Olha, a Regina se tornou doutora Edna Bonelli, ela passou, por isso ela teve filhos, ela ficou viúva, ela teve essa perda, mas aí, olha como que ela criou os filhos, olha onde ela foi, ela virou advogada, hoje ela é presidente da OAB. O que a Regina falaria vendo isso? Olha, eu acho que a Regina falaria: parabéns, você foi forte, você não desistiu, você continuou e você chegou lá. Porque eu tive todas as maneiras de desistir. Sempre eu tive. Porque sempre a luta teve que ser muito forte. A começar pela advocacia, eu não tinha um advogado na família. Não tinha ninguém que pudesse me dar uma mão. Já começa por ali. E a advocacia é desafiadora. Você precisa ter, e eu não tive. Então, assim, eu acho que seria isso. A Regina falava assim: olha, eu estou muito orgulhosa de você, Edna, porque você não é mais a Regina, filha da paraguaia, né, do carpinteiro. Você agora é a Edna Bonelli, que está lá como presidente da UAB, representando mais de 2.000 advogados. Que lindo. Lindo. Edna, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme conhecer melhor, mais a fundo essa história. E tenho certeza que vai servir de inspiração, sim, para mais mulheres. Eu espero. Eu espero que isso que tenha ocorrido comigo seja mesmo um exemplo, um paradigma, seja força. E eu sempre me coloco à disposição de todas as mulheres, em especial das mulheres advogadas. Contem comigo. Se precisar pegar na mão, vou pegar. Porque alguém pegou na minha mão para me vir até aqui, chegar até aqui. Então, eu também vou fazer isso. Muito obrigada, viu? Obrigada. E para você que está me assistindo, feliz Dia da Mulher, feliz mês da mulher. E não esquece de comentar aqui embaixo, colocar as suas opiniões, suas perguntas, suas sugestões, de curtir, compartilhar esse vídeo também para que chegue em mais mulheres. Pode contar que semana que vem eu tô de volta.